Estou aqui, só que agora para dar sequência ao conteúdo com o assunto de polígonos. Tá? Trabalhamos anteriormente com a parte de ângulos, tá? E aí trabalhamos as partes principais, que são ângulos opostos, ângulos complementares e ângulos suplementares. Espero que vocês tenham feito a atividade, tá? Justamente para que a gente possa fixar, possa realmente aprender a questão das resoluções. E agora a gente vai iniciar com polígonos, tá? O que seriam polígonos, galera? Polígonos seria basicamente uma linha poligonal simples, fechada, formada por segmentos de reta. Lembrando que segmentos de reta tem início e tem fim, tá? Então, repare que nós temos aqui diversos segmentos, ó, unidos, e são segmentos consecutivos, e não são colineares. Porque se fossem colineares, eles não formariam um polígono, porque eles seriam, ó, estariam na mesma reta, na mesma linha. Já se ele não for colinear, ele acaba formando um polígono, ó. Forma um polígono, tá? Então fica bem fácil de visualizar isso daí. Ótimo. Galera, existem dois tipos de polígonos, tá? No caso, existe uma classificação para os polígonos. E essa classificação é justamente entre polígono convexo e polígono côncavo. O polígono convexo, eu vou tentar ensinar de uma forma mais tranquila, mais fácil, tá? Não muito tradicional, mas eu creio que vocês venham assimilar melhor. Nós sabemos o que seria vértice, né? Vértice é justamente essa união aqui, ó, entre os segmentos. Aqui nós temos 4 vértices. E o que acontece? Esses vértices, todos estão apontando para fora, tá? Todos apontam para fora. Quando todos, tá? Todos, sem exceção de qualquer um, estiverem apontando para fora, nós teremos aí um polígono convexo. Tá? E o polígono côncavo? Repare, apontando para fora, aponta para fora, aponta para fora, aponta para fora. Isso aqui aponta para dentro. Aponta para dentro, então não é um polígono convexo, vai ser um polígono côncavo, tá bom? Então, como é que seria a forma tradicional? Eu acho que essa forma aí dá para vocês entenderem bem, mas como é que seria a forma tradicional? Digamos que nós temos aqui 2 pontos. Qualquer que seja esses pontos, na ligação desses pontos, a gente vai poder traçar um segmento e esse segmento estará inteiramente, no caso totalmente, contido no polígono. Tá? Então, repare que o segmento PQ está inteiramente no polígono. Entenda, aqui é o polígono convexo, inteiramente no polígono. O polígono côncavo, se eu tiver aqui, ó, a gente pode ter um segmento totalmente dentro do polígono? Pode, mas nem todos estarão. Então, repare, esse ponto S e esse ponto T, se eu traçar aqui um segmento, tá? Um segmento de reta, verifique que parte desse segmento estará fora do polígono, não estará totalmente contido nele. Então, isso aí seria um polígono côncavo. Tranquilo? Então, tem 2 opções aí para vocês diferenciarem, para vocês classificarem os polígonos. E aí, a gente tem a necessidade também de saber como chamá-los. Tá? Como é que a gente vai chamar esses polígonos? Vamos aí para a parte da nomenclatura. Nomenclatura muito simples. Lembrando que o polígono com menor número de lados será qual? Será o triângulo. Tá? Porque se eu tiver 2 lados, eu tenho como fechar aqui? Não. Se eu fechar, eu vou acabar sobrepondo. Tá? Então, não vai dar para ter um polígono de 2 lados. Então, o polígono com menor número de lados seria o polígono chamado de triângulo, com 3 lados. E assim, nós teremos essas nomenclaturas aqui, as principais nomenclaturas. Que temos 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero,
5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono. Você pode até lembrar um pouquinho da questão dessas lutas que são transmitidas de UFC, e a gente está no octógono. Se você tiver uma perspectiva de cima, você vai ver que onde eles lutam é justamente em forma de um octógono, tá? Porque as paredes ali são como se fossem lados, tá? Então são 8 lados. Então, temos aí o 9 lados, eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, pentadecágono e 20 lados, icosságono. Galera, daí em diante nós teremos que chamar de que forma os polígonos? Polígonos de tantos lados. Tem 27 lados. Polígono de 27 lados. Então, não haverá uma nomenclatura específica. Somente até o polígono de 20 lados. Tá? Daí em diante, teremos que trabalhar exatamente dessa forma, chamando o número de lados mesmo. Tranquilão? Somebody love. Vamos lá. Parte agora interessante. Vamos para os cálculos. Número de diagonais. Prestem bastante atenção nisso. Por quê? O número de diagonais, galera, é basicamente um segmento, tá? Que une vértices não consecutivos, tá? Por exemplo, o A e o B são consecutivos? São. Então, se eu traçar aqui do A até o B, eu vou estar formando o próprio lado, tá? O próprio segmento do lado. Mas o A e o C não é consecutivo. Se não é consecutivo, ó, eu traço aqui eu vou acabar traçando uma diagonal. Então, diagonal se forma justamente, ó, da união no caso do segmento que une os vértices não consecutivos. Galera, reparem que de cada vértice eu vou ter um número de diagonais. E aí a gente pode ter uma formulazinha para saber isso daí. Bem básica, bem simples mesmo. Por exemplo, só tentar anotar aqui para vocês. Ó, esse polígono aqui tem quantos lados? 5, né? Então, para eu saber qualquer que seja o polígono, para eu saber quantas diagonais saem de cada vértice, eu vou calcular n menos 3. Por exemplo, tem quantos lados aqui? 5. De cada vértice vai sair quantas diagonais? Nesse caso aqui é fácil, porque dá para a gente traçar. Ó. Do A sai para o D e sai para o C. Do B sai para o E e sai para o D. Do E sai para o B e sai para o C. Então, repare que vai sair sempre duas. Mas quando o polígono tiver muitos lados, galera, muitos vértices, nós teremos uma dificuldade de encontrá-los. Então, a gente vai utilizar essa ideia aqui, ó, de n-3. Por exemplo, tem quantos lados? 5. Então, vai ficar 5 menos 3. Então, ficará 2. Quer dizer o quê? Que de cada vértice sairá duas diagonais. Beleza? E aí a gente vai chegar nessa formulazinha aqui, ó. Como? Eu quero saber o número de diagonais completo. Como é que eu faria isso? Primeiro, eu vou pegar a diagonal que sai de cada vértice. Lembrando, galera, que vocês não precisam necessariamente fazer essa dedução, tá? Eu estou dando a fórmula pronta, tá? Estou passando a fórmula pronta para vocês. Aqui eu estou mostrando como foi que chegamos nesse consenso, nessa fórmula final. Então, se cada vértice nós temos, para saber quantas diagonais saem de cada vértice, nós temos essa fórmula. Nós temos quantos vértices aqui? Então, a gente vai multiplicar pelo número de vértices. Tá? Só que, galera, cada diagonal não fica em apenas um vértice. Ele vai compartilhar entre dois vértices.
Então, nós não podemos contar essa diagonal aqui duas vezes. Então, se ela contabiliza 2 vértices, nós vamos dividir isso aqui por 2. E aí teremos a fórmula. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Pô, professor, na moral, duvido que essa fórmula aí dê pra gente calcular qualquer que seja o polígono. Galera, se vocês forem endereçar aqui, ó, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Contei aqui 5. Se puderem contar em casa também podem contar. Então, vou botar na fórmula isso, né? Vai ficar diagonal é igual a... Qual o número de lados? 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Quanto é 5 menos 3? 2, né? Vai ficar 2 vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. 10 dividido por 2. Eu vou ter, coincidentemente, 5 diagonais. Então, em todo esse polígono, eu tenho 5 diagonais. Beleza? Então, esse é o cálculo. Ah, professor, eu quero calcular do icoságono. Pode pegar aqui e calcular do icoságono, tá? Sem problema algum. Como é que calcula do icoságono? Ó? Olha como eu tô bonzinho. Vou calcular aqui para vocês. Seria D igual... Icoságono, quantos lados? 20. Ficaria 20 menos 3 dividido por quanto? Por 2. Vamos agilizar aqui, ó. Quanto é 20 menos 3? 17. Então vai ficar 20 vezes 17 dividido por 2. Galera, eu posso simplificar, já que é uma explicação. Aqui por 2 vai ficar 10. Por 2 vai ficar 1. Então, ó, 10 vezes 17 dá quanto? Dá 130 diagonais, tá? Então, 130 diagonais. Repare que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Basta jogar duro aí e utilizar essa fórmula. Utilizando essa fórmula aí, você sabe em qualquer polígono, tá bom? Lembrando que o triângulo não tem diagonal, porque eles não têm vértices que não sejam consecutivos. Todos são consecutivos, tá? Beleza. Ótimo, galera. Espero que esteja claro até aqui. E agora a gente vai para outra parte. Qual outra parte? Vou jogar gel aqui pro cantinho. Vou comentar aqui, ó. Vixe. Gostei não. Bandeirão do Bahia. Vamos lá, diminui. Vocês têm que ver o assunto, não ver Geórgia. Até para não tomar susto. Soma dos ângulos internos. Onde vai se chamar de SI. Então, como é que ficaria isso daí? Ó, rimou. A soma dos ângulos internos, galera, nada mais é do que aqueles ângulos que ficam dentro do polígono. Então, vou dar um exemplo aqui mais prático do triângulo. Então, você tem aqui o triângulo. Eu tenho quantos ângulos? 3. Se eu tenho 3 lados, eu tenho 3 ângulos. E esses ângulos aqui são os ângulos que estão na parte de dentro, são os ângulos internos. Tá bom? Esses ângulos internos, galera, só para uma questão, ó, eles formam... Lembra dos ângulos suplementares? Ângulos suplementares são aqueles ângulos que, somados, resultam no ângulo de 180 graus. Então, o ângulo interno com o ângulo externo sempre dará 180 graus. Uma dica para vocês. Mas aqui, ó, nesse caso, eu quero saber a soma, que a soma é o total. O total, ó, dos ângulos, da soma dos ângulos internos. Então, vou utilizar essa fórmulazinha aqui. Eu vou mostrar para vocês que é bem simples. Por que é bem simples? Eu só vou substituir SI é igual... O triângulo tem quantos lados? 3. Então, vai ficar 3 menos 2 vezes 180. Releva a caligrafia aí, porque o professor de vocês está, na verdade, se acostumando com
a canetinha aqui, a mesa digital. Daqui a pouco eu tô aí já escrevendo até poema com isso aqui, já fazendo desenhos, ilustrações lindas. Então, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono, no caso, o triângulo, é 180. Ah, se fosse um quadrilátero, se eu botar aqui 4 menos 2, 2. 2 vezes 180 daria 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser 360. E por aí vai, galera. Qualquer que seja o polígono, só é substituir aqui o número de lados. Ó, eu coloquei aqui um exemplo de uma questão, botei um exemplozinho um pouco mais complicado, mas justamente para vocês conseguirem ter esse discernimento, essa interpretação, quando se depararem com esse tipo de questão. Ó, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é igual a 1080. Então ele falou aqui, ó, que o SI é igual a 1080. Calcule o número de diagonais. Eu falei, hã? Para calcular o número de diagonais eu preciso do número de lados. Como é que eu vou calcular isso aí, professor? Me ajude. Vamos lá. Galera, se ele deu a soma dos ângulos internos, eu não vou substituir aqui em n, né? Porque eu não tenho o número de lados. Mas eu vou substituir aqui, ó. Tá? Então ficaria de que forma a fórmula? De que forma ficaria a fórmula? 1080 é igual. É igual a quem? É igual a n menos 2 vezes 180. Aqui tem inúmeras formas de você resolver. Você pode fazer a distributiva, jogar a variável para um lado, número para o outro, ou pode simplesmente analisar. Se aqui é uma multiplicação, tá? Está multiplicando todo esse parêntese, então ele está isolado aqui. Esse termo está isolado. Então eu posso passar ele dividindo. Ficaria de que forma? Ficaria 1080 dividido por 180 igual a n menos 2. Galera, corta, né? Como se estivesse dividindo por 10 aqui. E agora 108 dividido por 18. Vixe, vai dar quanto isso aqui? Pelos meus cálculos aqui dá 6. Então ficaria 6 igual a n menos 2. E eu teria aqui 6 mais 2, né? Tá negativo, passa positivo. É igual a n. Então, n igual a quanto? É igual a 8. A gente está se referindo, então, a um octógono. Tá? Beleza. Se eu estou me referindo ao octógono, eu vou calcular as diagonais desse octógono. Qual é a fórmula? Diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. Galera, eu costumo simplificar, porque eu acho sempre mais fácil, né? Mas vocês podem resolver da forma, por não que esteja correto, mas fica mais simples. Por 2 aqui, ó. Por 2 e por 2. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 1. Então, 8 menos 3 dá quanto? 5. Então vai ficar 4 vezes 5. Quanto é 4 vezes 5? 20. Então, esse polígono aqui, que é o octógono, vai ter 20 o quê? 20 diagonais. Tá? Beleza. Somebody love. Tranquilão. Outra coisa, galera. Aqui eu estou trabalhando sempre com a soma dos ângulos internos. Mas se eu quiser saber a medida de cada ângulo interno, tá? Eu posso utilizar essa formulazinha aqui, ó. Se o polígono for regular, quer dizer isso, que tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Então eu posso pegar lá o SI, dividir pelo número de lados. Quem é o SI que eu calculei aqui do triângulo? 180. Qual é o número de lados do triângulo? 3. Então vai dar o quê?
60 graus. Então, cada ângulo aqui, ó, interno, vai medir 60 graus. Tá? Lembrando que isso aqui mede 60 e tudo isso aqui é 180, então aqui vai medir, o externo vai medir 120. Ótimo, tranquilo, tá? Se não entendeu, se estiver indo muito rápido, dá uma pausada no vídeo, tente entender o passo a passo, tá? Você vê que eu tô colocando várias observações, coloquei essa mesa digitalizadora justamente para conseguir trabalhar junto com vocês. Ótimo. Ah, professor, mais cálculo? Não, galera, relaxe. Por que relaxe? Porque a soma dos ângulos externos não tem cálculo, não precisa de cálculo. Vai ser sempre 360, tá bom? Então, se eu tenho lá, vou pegar novamente o triângulo. Triângulo lindo. Eu tenho aqui, ó. Aqui é o ângulo interno. E aqui vai ser o ângulo externo. Lembra que eu falei que eles formam um ângulo de 180 graus? Tá? Então, a soma de todos esses ângulos aqui, ó, sempre vai dar, no caso SE, sempre vai dar 360 graus, tá? Mas se eu quiser saber cada um, eu pego aqui, ó, desculpa, eu pego aqui, o ângulo externo é igual a o ângulo, a soma dos ângulos externos dividido pelo número de lados. Por exemplo, qual é o número de lados do triângulo? 3. Então ficaria lá 360, que é a soma dos ângulos externos para qualquer que seja polígono, dividido por 3. E aqui daria 120 graus. Tá? Muito simples. Para qualquer polígono, você basta pegar 360 e dividir pelo número de ângulos, número de lados, você vai acabar descobrindo, tá bom? Se você quiser saber de uma forma mais difícil, lembre que aqui, ó, é 60 graus. Isso aqui é 60, para completar 180, aqui vai ser 120 graus, tá bom? Então, muito simples, muito de boa. Galera, tem um exemplozinho aqui, eu vou orientar vocês, porém não vou fazer tudo, tá? Porque fica sem graça. Determine um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual ao dobro da soma das medidas dos ângulos externos. O professor, sinceramente, já desisti, não entendi nada, nem adianta me informar, me orientar, que eu não vou fazer. Relaxa, respira paz, tá? Pense no maior time do mundo, pense no Bahia, tá? Fique feliz, largue um sorriso. Então, volte a analisar a questão. Pronto. Determine um polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos, então, soma das medidas dos ângulos internos é SI, é igual ao dobro da medida dos ângulos externos, da soma dos ângulos externos. Galera, o dobro é o quê? Multiplicar por 2, né? Então, para multiplicar por 2, vou multiplicar por 2 o quê? A soma dos ângulos externos. Então, é 360. 2 vezes 360 vai dar, segundo meus cálculos, 720. Beleza? Então, sabemos que o SI é igual a 720. Repare, ó, que é a mesma questão que a gente fez aqui, ó, que a gente tinha aqui o SI é igual a 1080. E agora só é saber o que? Qual é o polígono. Então fica fácil. No lugar de SI, bota 720. Vai ficar aqui, ó. 720. Sai. 720 é igual a... Igual a quanto? A N menos 2. E sai. Não chamei aqui. N menos 2 vezes 180. E eu queria que vocês terminassem isso daqui. O que eu faço? Ó, passo dividindo. Vai ficar 620 dividido por 180. Corto 0. E aí desenvolve, tá bom? Aí não vai ter problema algum. Galera, eu queria que vocês soubessem, tá? Claramente o que seria polígonos regulares. Regulares é quando ele for
equilátero e equiângulo. Não entendi nada, professor. Equilátero, galera, não é só apenas para um triângulo. Equilátero serve para qualquer que seja o polígono. Equilátero tem todos os lados iguais. Equilátero, tá? Então, equiângulo, então, todos os ângulos iguais. Tranquilo? Então, vai haver uma equidade aí. Então, temos aí um polígono regular, ele vai ser equilátero e equiângulo. Beleza, já entendemos. E aí, como característica do polígono regular, nós teremos a apótema. Apótema é essa partezinha aqui, ó. O que é apótema? É a união do centro do polígono, tá? Até um dos lados. Ele vai formar um ângulo de 90 graus. Mas, galera, não vou adentrar essa partezinha aqui, porque por enquanto nós não vamos trabalhar a apótema, tá bom? Mas saiba que é uma característica de um polígono regular, tá bom? Aqui são as coisas que eu já ensinei para vocês, né? No caso, como eu vou saber o ângulo interno, tá? É só pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Como é que eu vou saber o ângulo externo? Só pegar a soma dos ângulos externos e dividir pelo lado do polígono, tá? E aí, para finalizar, não se esqueçam daquela fórmula, né? Da diagonal. Não te chamei aqui. Fórmula da diagonal é o quê? N vezes quem? N menos 3, tá? Dividido por quanto, galera? Dividido por 2. Essa é a forma da nossa diagonal. Beleza? Creio que vocês não tenham dúvida quanto aos conteúdos. Basta a gente se basear por esse slide, por essa aula, e eu creio que vocês consigam fazer absolutamente todas as questões. Beleza? Só ter calma, ter discernimento, tá? E, por favor, em algumas circunstâncias eu vou passar questões do módulo. Eu sei que nem todos têm módulo, tá? Porém, a gente sabe que a circunstância que a gente tá vivendo, a situação que a gente está vivendo, demanda um pouco mais de cooperação. Tá? Então, quem puder passar atividade, tirar fotos, passar atividade para o colega. Tá? Então, vamos tentar se ajudar para que ninguém saia prejudicado nessa questão do ensino. Tá bom? Então, vamos se unir um pouquinho mais, vamos cooperar um pouquinho mais com o próximo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Tá? E boa sorte nos estudos, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, é só dar uma sinalizada aí, tá? Grande abraço, fiquem com Deus.